A gente abre essa edição com um ato considerado arbitrário por jornalistas e juristas. A condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania. Por ordem do juiz Sérgio Moro, ele foi levado para depor na Superintendência da Polícia Federal na Lapa, zona oeste de São Paulo. Moro quebrou o sigilo de comunicação do blogueiro para saber quem é uma de suas fontes, o que vai contra uma garantia constitucional. A Rede Jornalistas Livres conversou com Eduardo Guimarães no momento em que ele foi liberado. Acompanhe. Há 12 anos, Eduardo Guimarães edita o blog da Cidadania. Em fevereiro de 2016, ele publicou a informação de que a grande mídia já sabia que Lula seria levado em condução coercitiva para depor no mês seguinte. Baseado em informações recebidas por uma fonte, o blog trouxe à tona os vazamentos da Operação Lava Jato. Hoje, às 6 horas da manhã, 4 agentes foram até a casa de Eduardo Guimarães e o levaram coercitivamente para prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Minha amiga, meu amigo, eu peço a você que considere a hipótese de apoiar a compra de novos equipamentos para o canal, haja vista que os atuais foram adquiridos em 2017, após a Polícia Federal, a mando da Lava Jato, ter confiscado meus equipamentos que, como você vê, já estão ultrapassados e queremos atualizá-los a fim de oferecer um trabalho técnico à altura do conteúdo do canal que você já aprova. Se considerar nos apoiar, a chave Pix está na tela. Então, assim, eu vou dizer também, quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudida fui eu. Do JH, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito do golpe, retirou hoje de manhã o sigilo da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Vamos então direto a Brasília. Tenho o prazer de receber ao vivo aqui da capital federal o repórter Vladimir Neto com os principais detalhes da delação do Mauro Cid. Vladimir, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tralles, sempre um prazer estar aqui, boa tarde a todos. A delação do tenente-coronel Mauro Cid foi um dos primeiros atos da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Importante dizer que o que ele afirmou foi um ponto de partida. Depois disso, a Polícia Federal foi atrás das provas e o que foi efetivamente confirmado foi incluído no inquérito. A delação de Mauro Cid veio a público agora porque Moraes considerou que após o oferecimento da denúncia ontem, não havia mais razão para manter o sigilo desta parte da investigação. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2025, são 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, Mauro Cid teme por sua vida e da família. Delator de Bolsonaro e sua família estão escondidos, temendo por suas vidas. O maior medo de Cid virou realidade. Suas acusações foram integralmente reveladas. Na tarde de ontem, 19 de fevereiro, o relator dos processos sobre a intentona golpista no Brasil entre fim de 2022 e começo de 2023, ministro Alexandre de Moraes, tomou uma decisão que era o grande pesadelo do ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro. Divulgou na íntegra sua delação premiada. Eis o trecho da decisão que libera tudo e justifica a liberação. Abre aspas. No presente momento processual, uma vez oferecida a denúncia pelo Procurador-Geral da República para garantia do contraditório e da ampla defesa, com o oferecimento das respostas prévias, nos termos do artigo 4º da Lei 8.038 de 1990 e do artigo 233 do Regimento Interno do STF, não há mais necessidade da manutenção desse sigilo, devendo ser garantido aos denunciados e aos seus advogados total e amplo acesso a todos os termos da colaboração premiada. A partir de agora, minha amiga, meu amigo, você vai conhecer o turbilhão de informações que Cid, o grande carrasco do bolsonarismo, não apenas de Bolsonaro,
guardava em sua pequena cabeça, não só no sentido geométrico, e descobrirá a ironia poética que reside em um pretenso déspota ser levado às barras da lei por aquele em quem mais confiava. Minha amiga, meu amigo, vamos em frente. Aqui você vê a petição 12.100, o adendo da petição 12.100, em que o relator de toda a trama golpista no STF, o ministro Alexandre de Moraes, determina a suspensão do sigilo da delação de Mauro Cid. Ele cita todos os envolvidos nesse caso e em 9 páginas ele justifica o crime de cada um. Então você vê aqui, ele começa com Alexandre de Ramagem, Almir Garnier, o almirante, Anderson Torres, o ministro da Justiça, Augusto Heleno, chefe do GSI, o Mauro Cid, o comandante do Exército de Bolsonaro, Paulo Sérgio, na verdade o ministro da Defesa de Bolsonaro na época do golpe, Paulo Sérgio Nogueira, que era comandante do Exército, o Braga Neto, candidato a vice na eleição de 2022 que o Bolsonaro perdeu. E diz o Alexandre de Moraes que nos termos do SV4, todos os investigados e seus defensores acompanharam toda a trama, etc, etc, etc. E, por fim, ele determina que a notificação dos denunciados, com cópias da denúncia, da íntegra, da colaboração premiada e da presente decisão, serve para que ofereçam as respectivas respostas no prazo de 15 dias nos termos do artigo 4º da Lei 8.038. Os prazos serão simultâneos a todos os denunciados, inclusive ao colaborador, ou seja, ao Mauro Cid, uma vez que somente os réus, uma vez instaurada a eventual ação penal, têm direito de apresentar alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores. O levantamento do sigilo, no qual foi homologado o acordo de delação premiada, foi firmado entre a Polícia Federal e Mauro Cid. E aí começa a brincadeira. Aqui você tem a íntegra, em 202 páginas, da delação do Mauro Cid, uma caudalosa delação em que ele faz várias afirmações que você vai ver a seguir, não só lendo a delação, mas apresentando notícias sobre o que aqui está, que vão ficar mais fáceis de ser deglutidas, porque tem menos tecnicalidade. Então, vamos começar pelo fato de que, à espera da denúncia, o Mauro Cid temia a queda do sigilo da delação mais do que temia a morte. À espera da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a trama golpista, Mauro Cid temia pelo levantamento do sigilo da colaboração. Os depoimentos dele foram fundamentais para a investigação. Embora trechos da colaboração tivessem se tornado públicos nos relatórios da Polícia Federal, grande parte do conteúdo seguia em segredo de justiça, que foi levantado ontem. A preocupação do ex-ajudante de ordem, segundo apurou a CNN, era o grau de exposição com acesso aos detalhes das suas declarações, porque ele pegou pesado com Bolsonaro. E aí o Mauro Cid submergiu e se isolou em meio à denúncia e fim de sigilo da delação. Ele e a família não podem ser encontrados nesse momento, ninguém sabe direito onde eles estão, além das autoridades, evidentemente, porque ele está com tornozeleira eletrônica, então realmente sabem onde ele está, mas eles não estão no local de costume e estão recolhidos, não falam com ninguém, porque o Mauro Cid não sabe o que pode acontecer, inclusive não só por conta do bolsonarismo, mas por conta dos bolsonaristas malucos que há por aí, que podem decidir puni-lo pelo que você vai ver agora que ele fez. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o Moraes derrubou o sigilo da delação do Mauro Cid, você viu a íntegra aí, e o que faz o ajudante de ordens? O cargo ocupado por Cid no governo Bolsonaro está vago na gestão Lula. Lula não nomeou um ajudante de ordens. Ex-ajudante de ordem de Bolsonaro revelou detalhes sobre a atuação do ex-presidente na tentativa de golpe de Estado e o Moraes derrubou o sigilo
E aqui é o que faz um ajudante de ordens. Um ajudante de ordens é um oficial militar designado para prestar assistência direta ao presidente da República. Ele atua como uma espécie de secretário pessoal, acompanhando o chefe do executivo em agendas oficiais, reuniões reservadas e até no carro presidencial. Tradicionalmente, essa função é exercida por um militar da ativa que tem acesso privilegiado a informações sensíveis como os contatos pessoais e a mala presidencial. Então você veja, minha amiga, meu amigo, você veja só a situação do Mauro Cid, porque ele era o homem de confiança de Bolsonaro. Se existia alguém que pudesse revelar tudo que o Bolsonaro fez, era Mauro Cid. E através da Operação Venire, em maio de 2023, o diligente Alexandre de Moraes foi direto na veia. Ele, ao prender Mauro Cid naquele dia, e em seguida, inclusive, fez busca e apreensão na casa do Bolsonaro, tudo por causa do cartão de vacina, fez com que chegássemos ao ponto que estamos hoje. Então, o Bolsonaro, ironicamente, eu falei esses dias aí em um vídeo, assim como Al Capone, por todos os crimes que ele cometeu, ele vai poder ser punido graças ao menor desses crimes, que foi a falsificação do cartão de vacinação, assim como Al Capone foi preso por sonegação de impostos e não por matar gente, por chantagear, por fazer todo tipo de atrocidade que ele fazia. Em 5 pontos, o Mauro Cid disse, tem um resumo aqui do que foi que o Mauro Cid fez que acabou com o Bolsonaro. Bolsonaro ele revelou, basicamente, que Bolsonaro pediu monitoramento de Alexandre de Moraes, que Bolsonaro queria vender joias para pagar multas, que Bolsonaro ordenou fraude em cartões de vacina, que Bolsonaro pagou motocicletas com cartão corporativo, que Bolsonaro enviava notícias falsas de seu celular para o gabinete de ódio publicar. Na verdade, tem muito mais que isso, lógico. Mas o Mauro Cid pediu que a sua pena de prisão fosse de no máximo 2 anos. E inclusive esse benefício, que seria a recompensa pela sua delação, está ameaçado. Em troca da delação premiada, o Mauro Cid pediu que sua pena seja de no máximo 2 anos. O motivo é que, segundo as normas do Superior Tribunal Militar, se o militar for condenado a uma pena superior a 2 anos, ele será submetido a uma representação de indignidade para o oficialato, o que significa ser expulso das Forças Armadas ou, no mínimo, perder todas as patentes e os valores de soldo, aposentadoria, etc. A pena máxima de 2 anos, proteção à família. Mauro Cid pediu tudo isso para delatar o esquema. Proteção à família porque a esposa dele e o pai dele também estão envolvidos na trama golpista. Então, o benefício que ele pode ainda perder pode ser retirado, mas foi isso que ele pediu. O Alexandre de Moraes disse que Cid identificou juiz do TSE que repassava informações sobre ele para golpistas. Essa é uma das bombas que Cid revelou. Ele revelou um espião do bolsonarismo dentro do TSE, que estava informando o bolsonarismo dos passos do Alexandre de Moraes. Você veja o tamanho do crime. Às vezes ele aloprava, detonou o Cid, ele detalhou ordem direta de Bolsonaro para monitorar o Alexandre de Moraes. É uma prova muito contundente, porque tem áudio, tem várias provas de que realmente o Bolsonaro fez isso. Ou seja, o Mauro Cid é o grande carrasco do Bolsonaro. Nessa delação, o Cid detalhou como o cartão corporativo bancou gastos com motocicletas de Bolsonaro. E aí o STF vai atrás do cartão corporativo e a Polícia Federal, na verdade, vai atrás do cartão corporativo e descobre que o Bolsonaro financiava essas motocicletas com o dinheiro público. Ou seja, você que não é bolsonarista ou eu, pagamos para ele fazer isso. Mas vamos em frente. O Cid disse que o Bolsonaro mantinha a chama acesa para que o golpe fosse concretizado. O delator afirmou que o Bolsonaro
mantinha os manifestantes mobilizados com a esperança de convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe, isso depois que ele perdesse a eleição, e que o Braga Neto era o encarregado, era a ponte entre Bolsonaro e aqueles acampados, aqueles doentes que pelo país inteiro ficaram pedindo golpe militar na porta dos quartéis. O Mauro Cid disse que o chefe do Exército ficou, inclusive, irritadíssimo quando a minuta golpista foi apresentada a ele e aos outros comandantes das forças por Bolsonaro. Ou seja, esse é um episódio, outro episódio que acaba com o Bolsonaro, porque esse comandante, o Freire Gomes, ele foi chamado a depor na Polícia Federal e confirmou tudo isso, que o Bolsonaro apresentou a denúncia, a minuta para ele, pediu para ele dar o golpe, e esse homem que então comandava o Exército, o Freire Gomes, ele disse para ele, olha, se o senhor continuar com esse papo, eu vou lhe prender. Né? Então, essa testemunha é vital, né? Depois eles dizem que não há provas, tá? O comandante do Exército que ele escolheu, mas vamos em frente. Preocupado com a saúde mental do Bolsonaro, o Heleno pediu para o Cid dormir no Alvorada. Ex-ajudante de ordens minimizou o papel de Heleno na trama golpista, falava um monte de coisa e ia embora, mas ele sabia de tudo e a obrigação dele era ter denunciado o Bolsonaro e ainda insuflou o Bolsonaro. Há vídeo de uma reunião em que o Heleno disse para o Bolsonaro que se for dar golpe tem que dar antes da eleição. Então, realmente, não dá para passar o pano para ele. A desconfiança das urnas sempre foi uma pauta de Bolsonaro, disse Mauro Cid, que eu, sinceramente, não acredito que o Bolsonaro desconfia de coisa nenhuma. O comandante do Exército alertou Cid sobre a visita de Mário Fernandes a Bolsonaro. Não pode deixar ele ir aí, esse cara é maluco. Em delação a Cid, Cid relatou o temor do Freire Gomes sobre a possibilidade de Bolsonaro assinar o plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Mas o Cid disse que o ex-diretor da PRF ia a comícios de Bolsonaro e causou problemas de segurança. O Silvinei Vasquez. O Mauro Cid afirmou que o ex-diretor da PRF buscava ter muito contato com Bolsonaro, estava achando que ia se dar muito bem, não é? Conseguir talvez um grande cargo no governo, subir na carreira, e no fim ele acabou preso, e é mais um que o Bolsonaro usou e jogou fora. O Cid disse que o advogado de Bolsonaro telefonou para ele para obter detalhes da delação, o Van Garten, que é outro, é por isso que inclusive ele foi indiciado, Fábio Van Garten. Quer dizer, é na veia, é tudo na veia, o Mauro Cid entregou tudo. E ele disse em delação que repassou a Bolsonaro dados do monitoramento de Moraes. Ou seja, é tremenda, porque ele tem dados para comprovar, porque a lei da delação premiada, o bolsonarismo está tentando confundir as pessoas, mas é o seguinte, a lei da delação premiada, que foi aprovada por Dilma Rousseff em 2013, quando os imbecis de esquerda fizeram aquela manifestação que durou um mês e acabou com o país e abriu as portas para a extrema-direita, a Dilma Rousseff, para tentar acalmar os manifestantes, aprovou uma lei anticorrupção que previa a delação premiada, mas nessa lei era obrigatório que o delator, não adianta ele contar as coisas, ele precisa provar. Se ele não provar, não tem delação nenhuma, ele tem que apresentar provas. Então é tudo conversa quando eles tentam descredenciar o Mauro Cid. Em delação, o Cid afirmou que Bolsonaro encaminhava diretamente ataques a ministros do STF ao gabinete do ódio, ou seja, ele põe o Bolsonaro por trás de tudo que aconteceu no país. O churrasco era o codinome usado para se referir ao golpe de Estado, aponta o PGR, citando a delação de Mauro Cid. E o Cid diz que o ex-diretor da PRF ia a comícios de Bolsonaro e causou problema de segurança. Ele afirmou em sua delação que Silvinei Vasquez buscava muito contato com o Bolsonaro. E o STF mantém o sigilo sobre o vídeo da audiência de Moraes com o Cid, em que o Moraes falou, no final do ano passado, o seguinte para o Cid, olha, ou você revela as coisas, porque quando saiu a informação de que havia um
plano Punhal Verde e Amarelo em novembro, final de outubro, na verdade, dizendo que o plano dos golpistas era matar o Lula, o Alckmin e o Moraes. O Moraes chamou o Mauro Cid e falou: olha, ou você conta tudo, ou você vai voltar para a cadeia e vai perder todos os benefícios da delação, e nós vamos usar as provas que a gente obteve graças às suas informações. Aí o Mauro Cid entregou o Braga Neto, né? O Bolsonaro vai tentar desacreditar a delação de Cid e a denúncia da PGR, porém, a delação de Cid não é só blá, 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 tem prova, né? Então é só conversa, é tudo espuma isso. E por fim, o Carlos Bolsonaro fala em falsas acusações de Cid. Não é apenas um pobre coitado que sofria ameaças, não é apenas um pobre coitado que sofria ameaças para delatar. Em delação, o tenente-coronel afirmou que o gabinete do ódio tinha relação direta com o filho 02. E aí ele vai tentar fazer o vento, não é? O fato, minha amiga e meu amigo, é que o Mauro Cid tornou-se um delator menos premiado do que gostaria. O Mauro Cid transformou-se num delator sui generis. Após a celebração do acordo de colaboração judicial, a defesa sustentou que o ex-faz-tudo de Bolsonaro não amargaria sequer o indiciamento, tamanha seria a relevância das revelações que ele faria. Deu errado, o delator encolheu seu próprio prêmio. A Polícia Federal já indiciou Cid em 3 inquéritos e ele está arriscado a perder tudo porque ele escondeu fatos das autoridades e essa é uma cláusula no acordo de delação premiada que acaba com os benefícios do delator. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.